O bilionário estava já a meio caminho fora da porta, sua equipe de segurança flanqueando-o como uma parede de ferro. Ele tinha acabado de comprar a hipoteca do restaurante apenas para fechá-lo porque o serviço era tão ruim. O gerente estava hiperventilando, o chefe estava rezando e a sala de jantar inteira estava em silêncio mortal. Estava acabado. Mas então uma garçonete silenciosa e trêmula, que não tinha dito uma palavra a noite toda, entrou em seu caminho. Ela não se desculpou em inglês. Ela não implorou por seu emprego. Ela olhou-o nos olhos e sussurrou 6 palavras em um dialeto tão raro, tão específico de sua casa de infância, que o bilionário congelou como se tivesse visto um fantasma. O que ela disse não apenas salvou o restaurante, desvendou um escândalo que derrubaria um império. A umidade na cozinha do Carvalho Dourado era suficiente para murchar a alface em segundos, mas era a atmosfera de puro terror que tornava difícil respirar. Hannah Dawson ajustou seu avental, tentando limpar uma mancha de óleo de trufas de seu punho. Ela estava trabalhando aqui há 3 semanas. 3 semanas de trabalho invisível. 3 semanas sendo gritada por Gavin Mercer, o gerente-geral que usava colônia que cheirava a ambição desesperada e charutos velhos. Mesa 4 está vazia. Gavin sibilou, estalando os dedos na cara de Hannah. Por que a mesa 4 está vazia? Você sabe quem vai sentar na mesa 4 em 5 minutos? Hannah manteve os olhos baixos. Senhor Al-Mansur, senhor. Tariq Al-Mansur, Gavin corrigiu, seu rosto ficando de um vermelho manchado. Ele possui metade das rotas de transporte de Dubai e ele está atualmente de um humor que poderia arrancar a tinta de uma parede. Se o copo de água dele cair abaixo da metade, você está demitida. Se ele tiver que pedir um menu, você está demitida. Se você respirar muito alto perto de seu falafel, Hannah, eu pessoalmente garantirei que você nunca mais trabalhe nesta cidade. Hannah assentiu, pegando a jarra de água gelada filtrada. Ela precisava deste emprego. Seus empréstimos estudantis de seu diploma de linguística estavam afogando-a, e as contas médicas para a diálise de sua mãe estavam se acumulando na bancada da cozinha de seu minúsculo apartamento em Queens, como montes de neve. Ela não pertencia a este mundo de cordas de veludo e bifes de $200. Ela pertencia a uma biblioteca ou de volta ao campo, traduzindo documentos. Mas o trabalho de tradução era esporádico e o Carvalho Dourado pagava gorjetas que podiam manter as luzes acesas. Às 20 reais em ponto, as pesadas portas de carvalho se abriram. O restaurante ficou em silêncio. Não era apenas um homem entrando. Era um sistema meteorológico. Tariq Al-Mansur era mais alto do que parecia nos tabloides, vestindo um terno azul marinho feito sob medida que custava mais do que a educação inteira de Hannah. Ele não andava. Ele deslizava, flanqueado por 2 guardas de segurança que pareciam mastigar cascalho no café da manhã e um assistente pessoal britânico de aparência nervosa segurando um tablet. Gavin praticamente correu para a porta, curvando-se tão baixo que parecia doloroso. Sr. Al-Mansur, uma honra, de verdade. Nós temos o recanto privado preparado. Tariq o ignorou completamente. Ele passou pelo gerente como se ele fosse uma planta em vaso e sentou-se na mesa 4. Ele não olhou para o menu. Ele não olhou para a decoração. Ele olhou para o relógio. Whisky, disse Tariq. Sua voz era profunda, rouca e carregava um sotaque que falava de internatos de elite na Suíça, misturado com as arestas duras do Golfo. Blue Label, puro, e diga ao seu chefe, eu quero o cordeiro. Se estiver cozido demais, eu irei embora imediatamente, senhor. Gavin guinchou. Ele estalou os dedos para um garçom chamado Kevin. Pegue o whisky, Hannah. Pão agora. O desastre aconteceu em câmera lenta. Kevin, um garçom que geralmente se apoiava em seu charme e boa aparência, estava tremendo. Ele trouxe o copo de cristal para a mesa em uma bandeja de prata. Sua mão tremeu. Enquanto ele baixava a bandeja, o copo escorregou. Não quebrou. Isso teria sido muito barulhento.
Em vez disso, tombou, enviando 3 ós de líquido âmbar caro, cascateando diretamente no colo das calças azul marinho impecáveis de Tariq al-Mansur. O silêncio que se seguiu foi mais alto que um tiro. Kevin ficou pálido. Oh, Deus! Senhor, sinto muito. Ele estendeu a mão com um guardanapo. Um erro fatal. Não me toque, disse Tariq. O volume não era alto, mas o tom era zero absoluto. Tariq levantou-se, o líquido pingava de seu paletó para o chão. Ele olhou para Kevin, depois para Gavin, que parecia estar tendo um evento cardíaco. Disseram-me, Tariq disse, sua voz ecoando na sala silenciosa, que este era o melhor estabelecimento de Londres. Vejo agora que fui enganado. Senhor Al-Mansur, por favor, Gavin implorou, as mãos unidas. Pagaremos pelo terno. A refeição é grátis. Por favor, deixe-me. Você não fará nada, Tariq estalou. Ele jogou o guardanapo na mesa. Estou comprando este prédio amanhã, e a primeira coisa que farei é demitir todas as pessoas incompetentes que estão nesta sala. Meus advogados ligarão para você. Ele virou-se. Os guardas de segurança giraram com precisão militar. Estava lá acabado. A equipe observou seus meios de subsistência saindo pela porta. Gavin estava soluçando baixinho. Kevin estava paralisado. Hannah estava ao lado da estação de serviço, segurando uma cesta de pão quente. Ela observou Tariq avançar em direção à saída. Ela viu a tensão em seus ombros, a maneira específica como ele cerrava a mandíbula. Não era apenas raiva. Ela tinha visto aquele olhar antes, anos atrás, quando ela morava no exterior com seu pai no Levante. Era o olhar de um homem que estava cercado por barulho, mas não ouvia a verdade. Ela não pensou, ela não calculou. Sedi initiak, disse Hannah. Sua voz era suave, mas cortou a sala. Tariq parou. Sua mão estava na maçaneta de latão da porta de saída. Ele não se virou imediatamente. Ele ficou lá congelado, seus nós dos dedos brancos no metal. A língua que ela havia falado não era apenas árabe. Não era o árabe padrão moderno ensinado nas universidades. E não era o dialeto egípcio ouvido em filmes. Era um dialeto rural específico da região montanhosa entre as fronteiras do Levante. Um dialeto falado por menos de alguns milhares de pessoas. Um dialeto de sua avó. Senhor, você esqueceu sua chave. Ele não tinha uma chave. Era uma figura de linguagem daquela vila específica, uma forma de dizer que alguém estava partindo com negócios não resolvidos, deixando o coração para trás. Tariq virou-se lentamente. Seus olhos, antes cheios de fúria fria, agora estavam arregalados de choque. Ele examinou a sala, olhando além de Gavin, além do Kevin chorando, caindo diretamente sobre Hannah. Quem disse isso? Ele exigiu. Gavin, pensando que Hannah havia insultado o bilionário, avançou. Sua garota estúpida. O que você disse a ele? Senhor Al-Mansur, peço desculpas. Ela é nova. Ela está demitida imediatamente. Saia da minha vista, Hannah. Silêncio! Tariq rugiu. O som estalou como um chicote. Gavin apertou a boca, tremendo. Tariq voltou para aquela. Os guardas de segurança pareciam confusos. Eles nunca tinham visto seu chefe parar uma vez que ele decidisse ir embora. Tariq foi direto até Hannah. Ele a superava em altura, cheirando a madeira ou de cara e ao leve cheiro do uísque que manchava seu terno. Ele olhou para sua etiqueta de nome, Hannah. Então ele olhou para seu rosto, cabelo castanho pálido preso em um coque bagunçado, olhos cansados. Ela parecia com todas as outras garçonetes sobrecarregadas em Londres. Mas as palavras pairavam no ar. Para colorir-me, ele ordenou. Fale. Hannah respirou fundo. Ela mudou de idioma novamente, aprofundando o sotaque, deslizando para a cadência rítmica e momentaneamente poética das montanhas Al-Shu. A raiva de um rei queima a colheita, ela disse em árabe. Mas a paciência rega as oliveiras. A comida aqui não é digna de você, Sedi. Mas a hospitalidade não deve morrer por causa de um copo derramado. Tariq olhou para ela, a boca ligeiramente aberta, depois fechou.
Ele parecia ter levado um soco no estômago. De onde você é? Ele limpa a garganta, perguntou, mudando para o inglês, sua voz rouca. Você é americana, britânica. Eu sou daqui, Hannah disse, mantendo a voz firme apesar do coração disparado. Mas eu morei na aldeia de Deor al-Kamar quando era criança. Meu pai era arqueólogo, nossa governanta. Ela me criou mais do que minha mãe. Ela falava como você. Os olhos de Tariq se estreitaram. Quem era ela? Qual família? A família Haddad. Hannah sussurrou. Tariq deu um passo para trás. Ele passou a mão pelo cabelo, desfazendo o penteado perfeito. Ele olhou para seu guarda de segurança, depois de volta para Hannah. A raiva se foi, substituída por uma intensa curiosidade predatória. Gavin, Tariq disse sem olhar para o gerente. Sim, sim, senhor. Vou sentar de novo. Gavin parecia que ia desmaiar de alívio. Oh, obrigado, senhor. Obrigado. Kevin, pegue uma toalha de mesa limpa. Eu pegarei a carta de vinhos. Não. Tariq o interrompeu. Ele apontou um dedo para Hannah. Ela me serve. Só ela. Se mais alguém se aproximar da minha mesa, eu compro o prédio e o transformo em um estacionamento. Você entende? Sim, sim, claro. Hannah, cuide do Sr. Al-Mansur. Gavin sibilou para ela. Não estrague isso. Hannah sentiu o peso de todo o restaurante em seus ombros. Ela assentiu e levou Tariq de volta à mesa 4. Ela mesma limpou a toalha de mesa molhada, suas mãos se movendo eficientemente. Ela podia sentir os olhos dele sobre ela, analisando cada movimento. Quando ela lhe serviu um copo de água fresca, ele não bebeu. Ele inclinou-se para a frente. A família Haddad, ele disse baixinho. Você conheceu uma mulher chamada Leila? Hannah fez uma pausa. A garrafa pairava sobre o copo. Ela era minha babá. Ela me ensinou a assar pão no sachê. Tariq soltou um suspiro que parecia um riso, mas estava desprovido de humor. Leila era minha tia. Ela foi exilada de nossa família há 30 anos por se casar com um estrangeiro. Disseram-nos que ela morreu. Hannah deixou cair a jarra de água. Ela bateu na mesa, espirrando água. Mas desta vez, Tariq não se encolheu. Ele não gritou. Ele apenas a encarou com uma intensidade que queimava. Ela não morreu, Hannah disse, a voz tremendo. Ela morreu há 4 anos de câncer em um pequeno apartamento em Beirute. Eu estava lá segurando a mão dela. Tariq fechou os olhos. Por um momento, o magnata bilionário desapareceu e um sobrinho enlutado sentou-se em seu lugar. A máscara de poder escorregou. Ele abriu os olhos e eles estavam duros novamente, calculistas. Você não é uma garçonete, ele disse. Você é uma ponta solta. Estou apenas tentando pagar meu aluguel. Hannah disse, limpando a água. Eu não quero problemas. O problema te encontrou, Hannah, Tariq disse. Ele pegou no bolso do casaco e tirou um telefone. Ele o colocou na mesa. Meu sócio, Arthur Pellington, tem tentado assumir o controle do fundo fiduciário de minha família por meses. Ele alega que minha tia Ila morreu sem herdeiro, o que significa que sua parte da empresa, no valor de bilhões, reverte para o conselho que Arthur controla. Tariq inclinou-se mais perto. Mas se Leila estava viva há 4 anos, ela deixou algo? Um testamento, uma carta? Hannah congelou. Ela se lembrou da velha caixa de metal que Ila lhe dera antes de falecer. A caixa que Hannah mantivera debaixo da cama em Queens por anos, nunca abrindo porque Ila disse que era apenas para o dia em que os lobos viessem. Ela me deu uma caixa, Hannah sussurrou. Os olhos de Tariq se iluminaram com um triunfo aterrorizante. Pegue seu casaco. O quê? Pegue seu casaco, Tariq repetiu, levantando-se e abotoando o casaco sobre a mancha. Você terminou de servir comida. Você vem comigo. Eu não posso simplesmente ir embora. Gavin vai me demitir. Tariq olhou por cima do ombro de Hannah para Gavin, que os observava como um falcão. Tariq elevou a voz. Gerente! Gavin correu. Está tudo bem, Sr. Al-Mansur? Não.
disse Tariq. Esta funcionária está roubando de você. Hannah ofegou. O quê? Não, não estou. Ela está roubando meu tempo, Tariq disse suavemente. Eu a estou contratando como minha tradutora pessoal com efeito imediato. Seu salário agora é 10 vezes o que você paga a ela. Ela pede demissão. O queixo de Gavin caiu. Ela pede demissão. Ela pede demissão, Tariq disse. Ele se virou para Hannah. Vamos, temos uma caixa para abrir. Hannah olhou para Gavin, depois para a cozinha onde ela havia esfregado o chão e chorado no freezer. Ela olhou para Tariq, um homem que a aterrorizava, mas que era a única ligação com a mulher que a havia criado. Ela desamarrou o avental e o deixou cair no chão. Eu me demito, ela disse. Enquanto saíam do restaurante, o vento lá fora parecia diferente. Era o começo de uma tempestade. Mas Hannah não sabia que Arthur Pellington tinha um espião no restaurante. Kevin, o garçom desajeitado, não era apenas desajeitado. Ele estava enviando mensagens de texto sob a estação de serviço. Alvo adquirido. Al-Mansur encontrou a garota. Prepare a equipe. O interior do Maybach estava silencioso, hermeticamente selado contra a caótica garoa de Londres. Os assentos de couro eram macios como manteiga, um contraste gritante com as cadeiras de plástico duro do ônibus que Hannah geralmente pegava para casa. Ela sentou-se encostada na porta, suas mãos limpas à garganta, tremendo em seu colo. Tariq Al-Mansur estava ao telefone falando em um francês rápido, sua voz baixa e letal. Ele não havia olhado para ela desde que entraram no carro. Congele as contas, Jean-Luc. Todas elas. Se Pellington tentar mover um único centavo, eu quero saber. Não me importa se é legalmente impossível. Faça acontecer. Ele desligou e jogou o telefone no assento entre eles. Ele olhou pela janela para as luzes da cidade que passavam embaçadas. Onde você mora? Ele perguntou sem virar a cabeça. Queen's Park, Hannah disse. Um apartamento no subsolo na Heartland Road. Tariq tocou o botão do interfone. Queen's Park, rápido, nada. O motorista, um monólito de homem cujo pescoço era mais largo que a cintura de Hannah, assentiu. O carro avançou. Você está com medo, Tariq observou. Ele finalmente se virou para olhá-la. Nas fracas luzes da rua que passavam, seu rosto era uma paisagem de ângulos afiados e sombras. Você acabou de me sequestrar do meu trabalho, Hannah disse, encontrando um pedaço de coragem. E você acha que eu sou parte de alguma conspiração, é? Eu te servi pão, Hannah retrucou. 1 hora atrás, meu maior problema era pagar a conta de luz. Agora estou em um carro com um homem que pensa que sou uma espiã porque conheço um dialeto. Tariq a estudou. Pela primeira vez, seu olhar não era acusatório. Era avaliativo. Você não apenas conhece o dialeto, Hannah. Você tem o sotaque do vale. Você enrola seus R's como os fazendeiros de Dar el-Alamar. Você não aprendeu isso em um livro. Você aprendeu com o amor. Hannah desviou o olhar. Ela era tudo para mim. Meu pai estava sempre escavando nas ruínas. Ila foi quem trançou meu cabelo. Ela foi quem cantou para mim quando as bombas caíram à distância. Ela era minha pessoa favorita. Tariq disse, sua voz baixando para um sussurro. Antes que ela fosse embora, antes que Pellington nos dissesse que ela havia traído a família e fugido com um ladrão. Ele não era um ladrão, Hannah disse ferozmente. Tio Ibrahim era um poeta, um homem gentil. Pellington mentiu para você. Veremos. O carro virou na Heartland Road. Era uma rua de estreitas casas vitorianas. Carros estacionados um atrás do outro. Qual? O motorista perguntou. A porta azul número 42, Hannah disse. Mas enquanto os faróis varriam o número 42, o coração de Hannah parou. A porta da frente não estava apenas aberta. Estava pendurada nas dobradiças. O vidro no centro estava estilhaçado. Não, Hannah ofegou. Mamãe está na clínica, mas fique aqui. Tariq ordenou. Ele sinalizou para a equipe de segurança no SUV atrás deles.
2 homens pularam com armas em punho, mas escondidas sob longos casacos. Minha caixa! Hannah chorou, agarrando a maçaneta da porta. Hannah! Espere! Tariq avançou para ela, mas ela já estava fora do carro, correndo pelo pavimento molhado. Ela não se importava com o perigo. Aquela caixa era a única coisa que lhe restava da mulher que a havia criado. Ela correu pela porta quebrada, pelo corredor estreito que cheirava a gesso úmido. E agora algo mais. Violência. Seu apartamento estava destruído. Parecia que um furacão havia sido aprisionado lá dentro. O sofá estava rasgado, o enchimento explodindo como neve. Livros foram arrancados das prateleiras. Páginas rasgadas. O colchão estava virado, cortado em tiras. Todas as gavetas foram puxadas e esvaziadas. Hannah ficou no centro do caos. As mãos sobre a boca. Eles nos encontraram, ela sussurrou. Como eles nos encontraram tão rápido? Tariq entrou atrás dela, seus sapatos rangendo no vidro quebrado. Sua equipe de segurança varreu a sala, verificando o banheiro e a pequena cozinha. Limpo, disse um guarda. Mas eles estiveram aqui recentemente. A chaleira ainda está quente. Tariq olhou para a destruição, seu rosto escureceu. Kevin, ele murmurou. O garçom, ele deve ter enviado um sinal no momento em que falamos. Ele se virou para Hannah, agarrando seus ombros. A caixa. Onde estava? Eles a pegaram? Hannah olhou para o lugar vazio debaixo da estrutura de sua cama, onde ela geralmente aguardava. Vazio. Sumido, ela soluçou. Eu a mantinha bem ali. Tariq a soltou, seu rosto se contorcendo em frustração. Então acabou. Se Pellington tem os documentos... Espere, Hannah disse. Ela enxugou os olhos. Ela olhou para a cozinha. Os intrusos tinham quebrado os pratos e esvaziado os armários, mas tinham ignorado o lixo. Ela correu para a pequena lixeira enferrujada no canto. Estava transbordando de borra de café e cascas de vegetais. Hannah, não é hora de limpar. Tariq estalou. Ila me ensinou. Hannah murmurou, enfiando as mãos na sujeira. Ela disse, se você quiser esconder um diamante, coloque-o na boca de um cachorro morto. As pessoas não olham para o que as enoja. Ela tirou um saco manchado e opaco do fundo da lixeira, debaixo de 3 dias de lixo. Era pesado. Ela rasgou o plástico. Dentro, embrulhada em camadas de pano oleado, estava uma lata de metal enferrujada pintada com pavões desbotados. Tariq parou de respirar por um segundo. É isso, ele sussurrou. Eu me lembro daquela lata. Ela guardava suas agulhas de costura nela. Não agulhas, Hannah disse. Ela abriu a tampa. Dentro estavam papéis amarelados pelo tempo, um pendrive que parecia de uma década atrás e um pequeno saco de veludo. Garanta o pacote, Tariq ordenou, sua energia mudando instantaneamente do desespero para a precisão militar. Estamos nos movendo agora, senhor. O chefe de segurança, um homem chamado Garrett, falou em seu fone de ouvido. Temos companhia. 3 sedãs pretos virando na rua, sem placas. Os limpadores de Pellington, Tariq rosnou. Ele agarrou a mão de Hannah. Você confia em mim? Não, Hannah disse honestamente. Bom, a confiança te mantém viva. Corra! Eles não saíram pela frente. Garrett abriu a porta dos fundos, que dava para um pequeno jardim murado. A chuva estava caindo mais forte agora. Eles correram pela lama, escalando um muro baixo de tijolos para o beco vizinho. Atrás deles, o som de botas pesadas invadindo a porta da frente do apartamento de Hannah ecoou na noite. Minha mãe. Hannah ofegou enquanto eles corriam pelo beco em direção a um veículo de apoio que os esperava. Eles sabem onde eu moro. Eles vão encontrá-la. Minha equipe já está na clínica, Tariq disse, puxando-a para a parte de trás de uma van de entrega sem descrição que acabara de parar. Ela está sendo transferida para uma instalação privada enquanto falamos. Eu protejo meus bens, Hannah. Eu não sou um bem, ela disse, tremendo enquanto as portas da van batiam
e eles partiam rapidamente. Até abrirmos aquela caixa, Tariq disse olhando para a lata enferrujada em seu colo. Você é o bem mais valioso do mundo. O esconderijo não era uma casa. Era um bunker de concreto brutalista, disfarçado de maravilha arquitetônica moderna de meados do século, empoleirado nos penhascos de Dover, com vista para o agitado Mar Negro. Tariq serviu 2 taças de conhaque. Suas mãos estavam firmes, mas seus olhos estavam assombrados. Hannah sentou-se em um amplo sofá branco, a caixa de lata na mesa de centro, entre eles como uma bomba não explodida. Pellington é o executivo do fideicomisso Al-Mansur, Tariq explicou, andando pela sala. Quando meu pai morreu, eu era muito jovem. Pellington assumiu o controle. Ele me disse que Ila era uma traidora, então eu não a procuraria. Se ela tivesse vivido, ela teria tido um voto de controle no conselho. Com ela morta, Pellington tinha a maioria. Ele roubou sua família de você, Hannah disse baixinho. Ele roubou um império, Tariq corrigiu. Mas dinheiro eu consigo fazer. Tempo. Tempo eu não consigo comprar de volta. Ele gesticulou para a caixa. Abra. Hannah desdobrou o pano oleado. Ela tirou os papéis primeiro. Eram certidões de casamento. Genuínas. Leila Al-Mansur a Ibrahim Khoury. Eles se casaram legalmente, Hannah disse, examinando a escrita árabe, em Chipre antes de ela ser exilada. Isso significa que sua parte da empresa não foi confiscada. Tariq disse, sua voz aumentando. A cláusula de exclusão só se aplicava se ela se casasse ilegitimamente dentro do país. Pellington mentiu sobre o local. Hannah pegou o saco de veludo. Ela o virou. Um pesado anel de prata caiu, com o brasão da família Al-Mansur, um falcão segurando uma chave. O anel do meu avô. Tariq, limpa a garganta, sussurrou. Ele estava usando isso quando morreu. Pellington disse que foi perdido no hospital. Ila roubou. Não. Os olhos de Tariq brilharam com uma percepção súbita. O avô deu a ela. Ele sabia. Ele sabia que Pellington era uma cobra. Ele deu a ela para guardar. Hannah pegou o último item, o velho pendrive. Tariq pegou um laptop, uma máquina militar elegante. Ele conectou o pendrive. Um arquivo de vídeo apareceu. Carimbo de data. 4 anos atrás. Tariq clicou em reproduzir. A tela se encheu com o rosto de uma mulher. Ela estava magra, sua pele amarelada pela doença, mas seus olhos eram ferozes. Os olhos de Tariq. Leila. Tariq, a mulher no vídeo ofegou. Sua voz era fraca, mas o dialeto era forte. Se você está assistindo isso, então meu passarinho Hannah te encontrou ou você a encontrou. Ouça-me com atenção. Tariq caiu de joelhos na frente da tela. Pellington não apenas roubou a empresa, Ila disse. Ele matou seu pai. Não foi um ataque cardíaco. Foi envenenamento. Acônito em seu chá. Eu vi Pellington trocar as xícaras. Por isso eu fugi, não por amor, mas pela vida. Hannah ofegou. Tariq ficou rígido como uma estátua esculpida no gelo. Eu tenho um filho, Ila continuou. O nome dele é Omar. Ele está escondido. Não comigo. Era muito perigoso. Ele está no internato em Zurique sob o nome Omar Khoury. Ele é o verdadeiro herdeiro. Mas você, Tariq, você deve protegê-lo. Limpa a garganta. Pellington sabe que Omar existe. Ele o tem caçado. Leila inclinou-se para a câmera, lágrimas escorrendo pelo rosto. O código para o cofre de Zurique é a data em que te ensinei a andar a cavalo. Não nos fale, Habib. O lobo está à porta. A tela ficou preta. O silêncio na sala era pesado, sufocante. Ele matou meu pai, Tariq disse. As palavras saíram monótonas, desprovidas de emoção, o que era muito mais assustador do que gritar. Ele me criou, ele me chamou de filho e ele matou meu pai. Tariq, Hannah estendeu a mão tocando seu braço.
Ele estava vibrando com tensão. E Omar? Tariq levantou-se abruptamente. Eu tenho um primo de 12 anos sozinho em Zurique. De repente, as luzes da casa segura piscaram e morreram. O zumbido da geladeira parou. As pesadas fechaduras eletrônicas nas janelas se desengataram com um clique nauseante. Luzes vermelhas de emergência banharam a sala em um brilho sangrento. Eles estão aqui, Tariq disse. Como? Hannah chorou. Não fomos seguidos. O pendrive, Tariq percebeu, fechando o laptop com força. Tinha um rastreador embutido na criptografia. Assim que acessamos o arquivo, ele enviou um sinal de localização. Pellington sabia que Ila deixaria um rastro digital. Garrett, o chefe de segurança, invadiu a sala, sangue escorrendo de um corte na testa. Senhor, perímetro violado. Eles têm um helicóptero, miras térmicas. Estamos em menor número, 5-1. Temos que ir para a sala do pânico. Não, Tariq disse pegando o laptop e o anel. Se formos para a sala do pânico, eles simplesmente nos enterrarão nela. Precisamos chegar ao hangar da encosta. O helicóptero não está preparado, senhor. Então nós o preparamos, Tariq gritou. Ele agarrou a mão de Hannah novamente. Você consegue correr? Estou cansada de correr, Hannah disse, chutando seus tênis de garçonete. Mas sim. Bom, eles correram pelos corredores escuros da casa. Vidros se estilhaçaram no átrio principal, enquanto granadas de efeito moral eram lançadas. Bang, bang, limpa a garganta. Uma luz branca os cegou por um segundo. Tiros irromperam, suprimidos, sons sibilantes como sussurros raivosos. Para baixo! Tariq derrubou Hannah enquanto uma bala mastigava o drywall, onde a cabeça dela estivera um segundo antes. Ele puxou uma pistola de um coldre na parte inferior das costas, algo que Hannah nem percebera que ele estava usando. Ele disparou 2 tiros de volta pelo corredor. Um homem gritou de dor. Mova-se! Eles saíram correndo para o terraço dos fundos. O vento uivava, chicoteando a chuva em seus rostos. O helicóptero, um elegante eurocóptero preto, estava na plataforma a 30 jardas de distância. Mas entre eles e o helicóptero estava uma figura. Ele usava um sobretudo e segurava um guarda-chuva que parecia não ser afetado pela ventania. Ele era mais velho, distinto, com cabelos prateados e um rosto que parecia o de um avô gentil. Era Arthur Pellington. Ele estava flanqueado por 4 homens com rifles de assalto. Tariq, meu caro, Pellington chamou, sua voz carregada pelo vento. Você está terrível. Isso é uísque em seu terno. Você o assassinou. Tariq gritou, colocando-se na frente de Hannah. Você assassinou meu pai. Pellington suspirou, ajustando seus abotoaduras. Seu pai era fraco, Tariq. Ele queria dar os lucros da empresa para a caridade, para construir escolas. Eu salvei a empresa. Eu construí o império que pagou por seus ternos, seus carros, sua arrogância. Eu fiz você. Você fez um órfão, Tariq cuspiu. E eu posso fazer outro, Pellington disse agradavelmente. Dê-me a garota e o pendrive. Volte para sua cobertura. Esqueça o que você viu. Você pode ficar com sua mesada. Tariq olhou para os homens armados. Ele olhou para o helicóptero. Ele olhou para Hannah, tremendo na chuva, segurando a caixa de lata em seu peito. Ele percebeu então que havia passado a vida inteira sendo o tubarão, o predador, mas ele estava nadando em um tanque construído por este homem. Hannah, Tariq sussurrou sem mover os lábios. Quando eu me mover, você corre para a beira do penhasco. O quê? Ela sussurrou de volta em terror. O penhasco? Há um duto de manutenção, uma escada. Ele desce para a praia. Vá. Não vou te deixar. Você tem a prova. Tariq rugiu. Ele levantou a arma, não para Pellington, mas para o tanque de combustível do carro esportivo de luxo estacionado ao lado da plataforma do helicóptero. Ele disparou. A explosão foi uma onda de choque de calor e força. A bola de fogo rolou para fora, derrubando os homens de Pellington. Pellington tropeçou para trás, perdendo o guarda-chuva.
Corra! Tariq gritou. Hannah não pensou. Ela correu para a beira do penhasco. Ela encontrou o corrimão, pulou e encontrou os degraus de ferro enferrujados da escada. Ela desceu rapidamente para a escuridão, o rugido do fogo acima mascarando seu soluço. Ela parou 3 metros abaixo e olhou para cima. Tariq não a havia seguido. Através da fumaça e da chuva, ela o viu parado em meio às chamas, suas mãos levantadas em rendição, enquanto os homens de Pellington o cercavam, coronhas de rifle o derrubando. Não! Ela gritou, mas o som se perdeu nas ondas quebrando abaixo. Eles arrastaram Tariq para longe. Pellington caminhou até a beira do penhasco, olhando para baixo. Hannah se apertou contra a rocha molhada, rezando para que a escuridão a escondesse. Pellington olhou para o abismo por um longo momento, então se virou. Encontrem a garota. Sua voz desceu. Ela não pode ter ido longe e tragam o menino para o armazém. Temos uma reunião de família para comparecer. Hannah esperou até que as luzes traseiras se apagassem. Ela estava sozinha em um penhasco na chuva, sem dinheiro, sem telefone, e a evidência mais perigosa do mundo enfiada em sua camisa. Ela olhou para o mar agitado. Estou indo atrás de você. Ela sussurrou, o dialeto das montanhas endurecendo sua voz em aço. Você esqueceu sua chave, Sadie, e eu vou trazê-la de volta. O Canal da Mancha era um vazio negro sob o casco da balsa, agitando-se com a mesma violência que fervilhava no estômago de Hannah. Ela estava encolhida no canto do convés de carga, escondida atrás de uma palete de caixas de autopeças. Ela estava tremendo, seu uniforme de garçonete manchado de lama e chuva seca, enrolada em um cobertor de lã áspero, que um caminhoneiro solidário chamado Wed havia lhe dado. Ela havia parado Wed a 3 milhas da casa segura, andando pelas estradas B, no escuro. Quando ele parou, desconfiado de uma mulher sozinha nos penhascos, ela não implorou em inglês. Ela havia falado com ele em árabe, identificando seu sotaque pelo rosário pendurado no espelho retrovisor. Yuraki, estou perdida e os lobos estão atrás de mim. Wed, um pai de 3 filhos de Leeds, não fez perguntas. Ele a levou ao terminal da balsa e a contrabandeou para sua cabine. Agora, enquanto o barco seguia para Kalala, Hannah não estava pensando no frio. Ela estava pensando em Tariq. Ela fechou os olhos e o viu parado na luz do fogo, a arma em sua mão, sacrificando-se para que ela pudesse correr. Limpa a garganta. O bilionário que a havia olhado com desdém apenas horas atrás havia se tornado seu salvador. O código para o cofre de Zurique é a data em que te ensinei a andar a cavalo. Hannah tirou a caixa de lata enferrujada de sua camisa. Ela a abriu cuidadosamente. O pendrive havia sumido, deixado com Tariq, mas ela ainda tinha os papéis e o pesado anel de prata. Ela olhou para a certidão de casamento novamente. Leila Al-Mansur. Ela não sabia a data em que Ila ensinou Tariq a andar a cavalo. Pellington tinha o menino Omar em sua lista de alvos. Se os homens de Pellington chegassem primeiro ao internato em Zurique, o verdadeiro herdeiro desapareceria e Tariq seria morto. A balsa atracou em Kalala às 4h da manhã. Hannah escorregou do caminhão de Wed, agradecendo-lhe com a promessa de retribuí-lo 1000 vezes. Ela tinha 50 em gorjetas no bolso e uma determinação de diamante. Ela pegou 3 trens. Ela não comeu. Ela dormiu em rajadas de 10 minutos, segurando a caixa de lata como um salva-vidas. No momento em que ela chegou ao Instituto La Rose, o internato mais caro do mundo, aninhado nos Alpes suíços nevados. Era crepúsculo do segundo dia. A escola era uma fortaleza, portões de ferro ornamentados, câmeras, guardas com uniformes elegantes. Hannah parecia uma indigente. Ela sabia que ir até o portão da frente a faria ser presa. Ela caminhou pelo perímetro, a neve molhando seus tênis finos. Ela encontrou o que procurava perto da entrada de serviço, as vans de entrega da cozinha. Ela esperou até que uma van de padeiro estivesse parada no portão. Enquanto o guarda verificava a prancheta do motorista,
Hannah rastejou como comando sob o chassi. Ela se segurou na parte inferior oleosa, sujeira voando em seus olhos, enquanto a van entrava no complexo. Dentro dos terrenos, ela se soltou e rolou em um banco de neve. Ela estava dentro. Ela sabia o pseudônimo do menino, Omar Khoury. Ela sabia que ele tinha 12 anos. Ela se misturou às sombras, movendo-se em direção aos edifícios do dormitório. O campus estava silencioso. Os alunos estavam no refeitório. Ela espiou pelas altas janelas arqueadas. Centenas de filhos de diplomatas, reis e oligarcas sentavam-se em longas mesas. Ela examinou os rostos. Ela estava procurando os olhos de Hila. Os olhos de Tariq ali, sentado sozinho na ponta de uma mesa, empurrando ervilhas em seu prato. Cabelos encaracolados escuros, pele oliva, uma expressão melancólica na mandíbula que era uma imagem espelhada de Tariq. Hannah não esperou. Ela encontrou uma porta lateral destrancada perto da copa da cozinha. Ela pegou um blazer descartado de um cabide. Era 3 tamanhos muito pequeno, mas cobria seu uniforme sujo. Ela entrou no refeitório. Um monitor se levantou. Com licença, você não pode estar aqui. Hannah o ignorou. Ela foi direto ao menino. Omar, ela disse suavemente. O menino olhou para cima, seus olhos arregalados. Quem é você? Eu sou uma amiga de sua mãe, Hannah sussurrou no dialeto de Deir al-Alamar. M. Batney, minha mãe me enviou. O menino deixou cair o garfo. Minha mãe está morta. Está, Hannah disse, agachando-se para ficar no nível dos olhos. Mas o irmão dela está vivo, Tariq, e ele está em apuros. Omar enrijeceu. Tio Tariq, o homem das revistas. Sim, ele precisa de nós, mas temos que ir agora. Ei! Um professor estava marchando em direção a eles. Segurança! Hannah agarrou a mão de Omar. Você confia em sua mãe? Sim. Então corra comigo. Eles dispararam. O refeitório explodiu em caos. Hannah empurrou um carrinho de pratos sujos no caminho do professor. Eles invadiram a cozinha, escorregando no chão de azulejos e saindo pela saída dos fundos para a noite gelada. Para onde estamos indo? Omar ofegou, sua respiração embaçando no ar. Para o banco, Hannah disse, mas primeiro temos que sobreviver à noite. Quando eles chegaram à cerca do perímetro, faróis varreram a neve. SUVs pretos, não segurança da escola. Eles estão aqui. Hannah percebeu com um choque de terror. Os homens de Pellington. Suba! Hannah ajudou Omar a subir o muro de pedra. Ele escalou, caindo na neve do outro lado. Hannah o seguiu, raspando as mãos. Eles correram para a densa floresta de pinheiros que cercava a escola. Os feixes de lanternas cortavam as árvores atrás deles, fatiando a escuridão como sabres de luz. Não consigo correr mais. Omar chorou depois de 20 minutos de caminhada em neve até os joelhos. Hannah o puxou para trás de uma grande rocha. Ela estava morrendo de frio. Ela tirou seu pequeno blazer e o envolveu nele. Omar, ela disse, seus dentes batendo. Pense, sua mãe ensinou Tariq a andar a cavalo. Você sabe quando? Omar olhou para ela confuso e aterrorizado. Ela me contava histórias. Ela disse que foi no dia em que a lua vermelha caiu. A lua vermelha. A mente de Hannah disparou. Era uma metáfora. Hila falava em enigmas e poesia. Que ano? Que estação? Não sei. Omar soluçou. Quero voltar. Se você voltar, eles vão te matar. Hannah disse duramente. Então ela suavizou. A lua vermelha, um eclipse lunar. Ela forçou seu cérebro. Um eclipse lunar total visível no Levante há aproximadamente 20 anos. Julho de 2000. Não, janeiro de 2001. Pense, Omar. Ela comemorou isso? Ela disse que era o 10º aniversário de Tariq, Omar sussurrou. Tariq tinha 32. Isso significa 22 anos atrás. Ok, Hannah disse. Temos a chave. Um galho estalou perto. Hannah pressionou a mão sobre a boca de Omar. Um homem em equipamento tático entrou na clareira segurando uma mira térmica.
Ele virou a cabeça. Ele estava olhando diretamente para suas assinaturas de calor. Encontrei-os. O homem falou em seu rádio. Hannah olhou ao redor. Sem armas, sem fuga, apenas uma rocha e o elemento surpresa. Fique abaixado. Ela sibilou para Omar. Ela se levantou lentamente, levantando as mãos. Não atire! Ela gritou em inglês. Eu me rendo. O menino está ferido. O mercenário baixou ligeiramente o rifle, sorrindo. Limpa a garganta. Trabalho fácil. O Sr. Pellington ficará satisfeito. Ele avançou, estendendo a mão para as algemas. Quando ele estava a 60 centímetros de distância, Hannah não lutou. Ela não deu um soco. Ela fez algo que Ila lhe ensinara sobre as montanhas. O chão é sua arma. Ela chutou o joelho do homem, não a patela, mas a lateral, forçando a perna dele em uma área de gelo escondida por neve fresca. Ele escorregou. Enquanto ele se debatia, Hannah avançou. Ela não foi pela arma. Ela foi pelo rádio em seu peito. Ela o arrancou e o esmagou contra a rocha. O homem rugiu, levantando-se, agarrando-a pela garganta. Ele a levantou do chão. Hannah arranhou o rosto dele, sua visão embaçada. Thwack! Os olhos do homem reviraram e ele desabou. Omar estava atrás dele, segurando um pesado galho de árvore, seu peito ofegando. Hannah ofegou por ar, caindo na neve. Ela olhou para o menino de 12 anos. Ele parecia aterrorizado, mas sua mandíbula estava firme. Você tem o sangue. Hannah ofegou. Vamos, precisamos do carro dele. Londres, 48 horas depois. A sede da Al-Mansur Global era uma agulha de vidro perfurando o céu cinzento do distrito financeiro. No 90º andar, a atmosfera era sufocante. A reunião extraordinária do conselho havia sido convocada para as 9h. 12 homens e mulheres internos que valiam mais do que casas sentavam-se em torno de uma mesa feita de madeira petrificada. À cabeceira da mesa sentava-se Arthur Pellington. Ele parecia impecável, embora uma contusão em sua bochecha estivesse coberta com maquiagem. À sua direita, sentava-se Tariq Al-Mansur. Tariq parecia quebrado. Seu braço esquerdo estava engessado. Seu rosto estava inchado. Seu lábio partido. Ele não dormia há 3 dias. Ele usava um terno novo que Pellington o havia forçado a vestir. Mas ele parecia um prisioneiro no corredor da morte. Senhoras e senhores, Pellington começou, sua voz suave como seda. Obrigado por virem com tão pouco aviso. Como sabem, Tariq tem passado por uma difícil crise pessoal. O estresse da liderança cobrou seu preço. Os membros do conselho murmuraram. Eles viram as contusões. Eles suspeitavam, mas temiam Pellington mais do que amavam a verdade. Tariq decidiu renunciar ao cargo de CEO com efeito imediato. Pellington continuou. E ele está transferindo suas ações com direito a voto para mim, para garantir a estabilidade da empresa. Tariq, Pellington deslizou um documento pela mesa. Uma caneta Montblanc repousava sobre ele. Tariq encarou o papel. Transferência de ativos. Assine, Pellington sussurrou, inclinando-se para que apenas Tariq pudesse ouvir. Ou eu envio a ordem para Zurique. Meus homens estão rastreando o telefone do menino. É apenas uma questão de tempo. Limpa-lhe a garganta. A mão de Tariq tremeu enquanto ele pegava a caneta. Ele havia aguentado o máximo que pôde. Ele havia aguentado as surras no armazém. Ele havia se recusado a falar. Mas por Omar, pelo menino inocente, ele teve que ceder. Ele tocou a caneta no papel. Ding! As portas do elevador na extremidade do corredor tocaram. Eu dei ordens para nenhuma interrupção. Pellington retrucou para o guarda de segurança junto à porta. Cuide disso. O guarda saiu. Uma comoção se seguiu. Um baque. As portas duplas da sala do conselho se abriram. Não era uma equipe de comandos, era uma mulher. Hannah estava lá. Ela usava um terno preto sob medida que ela havia comprado com o dinheiro da carteira dos mercenários.
Seus cabelos estavam penteados para trás. Ela parecia exausta, machucada, mas radiante de fúria. E de mãos dadas com ela estava um menino. Objeto a esta moção, Hannah anunciou, sua voz ressoando nas paredes de vidro. Pellington levantou-se, sua cadeira arrastando violentamente. Segurança, tirem esse lixo daqui. Sente-se, Arthur. Tariq ofegou. Ele deixou cair a caneta. Ele olhou para Hannah e, pela primeira vez em dias, a vida retornou aos seus olhos. Quem é você? Perguntou o presidente do conselho, um senhor idoso chamado Lord Sterling. Eu sou a procuradora do acionista majoritário, Hannah disse, caminhando em direção à mesa. Os guardas de segurança hesitaram. Havia algo de majestoso em seu andar. Não há outros acionistas, Pellington rosnou. Isso é uma farsa. Leila Al-Mansur não está morta, Hannah disse. Ela morreu há 4 anos, sim, mas suas ações não reverteram para o conselho. Elas foram para seu herdeiro. Ela gentilmente empurrou Omar para frente. O menino estava tremendo, mas olhou para a mesa de estranhos com seus olhos escuros e intensos. Este é Omar Khoury, Hannah disse. Filho de Leila Al-Mansur e o legítimo proprietário de 51% desta empresa. Mentiras! Pellington gritou. Ila morreu sem filhos. Este é algum moleque de rua que ela pegou. Temos o teste de DNA, Hannah disse, batendo uma pasta na mesa. Ela havia parado em uma clínica particular em Genebra no caminho, apressando os resultados com um suborno que custou o resto do dinheiro dos mercenários. E temos algo mais. Ela enfiou a mão no bolso e puxou o pesado anel de prata. Ela o colocou na frente de Lord Sterling. Você deu isso a Leila, Hannah disse ao velho. Antes de ela partir, você disse a ela para guardá-lo dos lobos. Lord Sterling pegou o anel. Suas mãos tremeram. A chave do falcão, ele sussurrou. Não vejo isso há 30 anos. Ele olhou para Omar. Ele olhou para Tariq. A semelhança era inegável. E, Hannah disse, virando-se para Pellington, nós temos o cofre de Zurique. Pellington empalideceu. Nós o abrimos esta manhã, Hannah disse. Não continha apenas o testamento de Leila. Continha as gravações de áudio que ela fez antes de fugir. Gravações de você, Arthur, discutindo a dosagem de monge para o pai de Tariq. A sala ficou em silêncio mortal. É uma fabricação, Pellington gaguejou, recuando. Ela é uma garçonete, uma ninguém. Eu sou uma tradutora, Hannah o corrigiu, sua voz fria. E estou traduzindo seu futuro. Parece prisão. Tariq levantou-se. Ele andou ao redor da mesa. Ele não olhou para o conselho. Ele olhou para Pellington. Você me disse que eu estava sozinho. Tariq disse baixinho. Você me disse que eu não tinha família. Você tentou me transformar em você. Tariq o atingiu. Não foi um tapa. Foi um soco de direita que carregava 30 anos de luto. Pellington desabou no chão. A polícia está no saguão, Tariq disse para a sala atordoada. Deixem-nos entrar. Ele se virou para Hannah. Ele não se importava com os membros do conselho ofegando ou Pellington gemendo no chão. Ele olhou para ela e depois para o menino. Ele se ajoelhou na frente de Omar. Olá, primo, Tariq disse, sua voz embargada. Omar hesitou, então jogou os braços em volta do pescoço de Tariq. Tariq o abraçou de volta, enterrando o rosto no ombro do menino, chorando abertamente. Hannah os observou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela havia conseguido. Ela havia entregado a mensagem. Ela se virou para sair. Seu trabalho estava feito. Ela era apenas a garçonete, afinal. Hannah, Tariq chamou. Ela parou. Aonde você vai? Ele perguntou, levantando-se, mantendo uma mão no ombro de Omar. Para casa, ela disse. Preciso encontrar minha mãe. Preciso descobrir o que vem a seguir. Você não vai a lugar nenhum, Tariq disse. Ele caminhou até ela. Ele pegou a mão dela, sua mão áspera e machucada na dele. Você esqueceu sua chave, ele sussurrou, ecoando as palavras que ela havia dito a ele no restaurante. Eu não tenho uma chave.
Ela sorriu fracamente. Você tem agora, Tariq disse. Você detém a chave desta família. Você nos salvou. 6 meses depois, o Gilded Oak foi fechado. Em seu lugar, um novo estabelecimento, o Olive and Stone. Não servia gastronomia molecular ou pequenas porções de espuma. Servia pão quente, cordeiro assado e pratos das montanhas do Levante. Era a reserva mais difícil de conseguir em Londres. Hannah estava na cozinha, verificando a passagem. Ela não usava um uniforme de garçonete. Ela usava um casaco de chefe, seu nome bordado no peito. Chefe, o subchefe chamou. Mesa 4 está pedindo o dono. Hannah enxugou as mãos e saiu para a sala de jantar. A iluminação quente fazia os acessórios de cobre brilharem. O cheiro de zaatar e pão assado enchia o ar. Na mesa 4 sentavam-se Tariq e Omar. Omar estava rindo, parecendo saudável e feliz, vestindo um uniforme escolar de uma prestigiada escola diurna em Londres. Tariq parecia mais jovem, as sombras sumiram de debaixo de seus olhos. Ele não era mais o CEO. Ele havia nomeado um curador para administrar o conglomerado enquanto ele se concentrava na fundação que havia iniciado em nome de seu pai. A comida está aceitável, cavalheiros? Hannah perguntou, cruzando os braços com uma severidade simulada. Terrível, Tariq sorriu. O hummus está muito liso. Prefiro-o com pedaços. Então você pode voltar lá e fazer você mesmo. Hannah provocou. Omar riu. Não o deixe, Hannah. Ele queima a torrada. Tariq estendeu a mão e pegou a mão de Hannah. A sala de jantar desapareceu. Recebemos o veredito hoje, Tariq disse suavemente. Pellington pegou prisão perpétua, sem liberdade condicional. Acabou, Hannah exalou, um peso finalmente se levantando de seu peito. Nem tudo, Tariq disse. Ele enfiou a mão no bolso. Ele não tirou um anel. Isso era muito clichê, e eles ainda não estavam lá. Ele tirou um conjunto de chaves. O que é isso? Hannah perguntou. Dear Alamar, Tariq disse. Comprei a antiga casa Haddad, aquela onde Leila te criou. É sua para sua mãe, para você, sempre que quiser voltar. Hannah encarou as chaves. Lágrimas picaram seus olhos. Você comprou minha casa. Você me devolveu a minha, Tariq disse. É o mínimo que posso fazer. Ele se levantou e beijou a mão dela. Não era um bilionário beijando um súdito. Era um homem beijando sua igual. Mas Tariq acrescentou, seus olhos brilhando. Espero que você não volte com muita frequência. Eu sentiria a falta da minha chefe favorita. Hannah fechou a mão em torno das chaves. Ela olhou para Tariq, depois para Omar, depois para o restaurante cheio de risos e vida. Acho que vou ficar um pouco, ela disse. Tenho muitas bocas para alimentar. Ela caminhou de volta para a cozinha, seu coração cheio. Ela não era mais apenas uma garçonete que falava um dialeto. Ela era a garota que falava com leões e os fazia ouvir. Hannah não apenas salvou um bilionário naquela noite. Ela salvou uma família, um legado e a si mesma. Ela provou que a arma mais poderosa do mundo não é dinheiro ou status. É a verdade falada na linguagem do coração. Tariq aprendeu que um rei não é nada sem seu povo e que, às vezes, a pessoa que serve sua água é a única que pode salvar sua vida. Você teria arriscado sua vida para ajudar um estranho que o tratou mal apenas porque vocês compartilhavam uma conexão? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Se você gostou desta história de traição, coragem e redenção, por favor, clique no botão curtir, compartilhe este vídeo com seus amigos e assine nosso canal para mais histórias incríveis que trazem o drama da vida real direto para a sua tela. Ative as notificações para nunca perder uma reviravolta. Obrigado por assistir.